Olá, bem-vindos e bem-vindas à Escola Superior da Defensoria Pública do Espírito Santo. Hoje nós teremos a participação da defensora pública Marina Dalcomo, que falará a respeito de sua trajetória até o ingresso na Defensoria Pública. Bem-vinda, Marina. Olá, pessoal. Obrigada, Vitor. Eu vou começar me apresentando, né? O Vitor já me fez a minha apresentação. Meu nome é Marina Dalcomo da Silva. Hoje eu estou como defensora do NUDAM, do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, e também já passei aí por algumas outras atribuições, mas atualmente é o NUDAM a minha atribuição principal. Marina, e falando a respeito do início de sua trajetória, conta pra gente como foi que você conheceu a Defensoria Pública. O meu primeiro contato com a defensoria foi ainda enquanto graduando em Direito. Na minha universidade, na época eu fazia a UFES, que é a Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, e a UFES tinha um núcleo de prática jurídica dentro da universidade em que a defensoria fazia alguns atendimentos semanais. E eu tive a oportunidade de fazer o meu estágio obrigatório na defensoria pública dentro desse núcleo de estágio, né? E à época eu pude conhecer algumas das defensoras com quem hoje eu tenho a honra de trabalhar. Então, para mim foi muito importante, foi o meu primeiro contato com a instituição, foi ali que eu conheci o papel da defensoria, que eu vi num primeiro momento como que a defensoria poderia realmente impactar a vida das pessoas, né? E a partir dali eu já tive realmente uma certa apreciação pela função, mas aos poucos os caminhos foram mudando e eu acabei não me vinculando inicialmente à função, né? Só vinha realmente a almejar o cargo alguns anos depois. Qual foi o fato que te fez perceber de vez mesmo que você gostaria de ser defensora pública? Na verdade, eu não atribuo a um fato específico, né? Eu costumo dizer que a Defensoria Pública veio para mim como um presente. Eu fui escolhida para a função e fui percebendo aos poucos que realmente era a função, né, que realmente eu me identificava mais, né. Eu tive inicialmente outros sonhos, né, eu sonhava em ser procuradora do Estado, mas aos poucos a vida foi me direcionando para essa carreira, né. E em 2016, quando saiu o nosso concurso, o quarto concurso, eu vi a oportunidade de exercer a função de defensora pública no meu estado, o que seria, né, uma grande gratificação. E aí eu resolvi fazer realmente o planejamento de estudo para que esse sonho se tornasse realidade. Assim como para muitos outros colegas, não foi realmente fácil, né, no primeiro momento, mas a gente, com o planejamento, né, sempre consegue alcançar, e no caso, para mim, foi assim. Como é que foi sua preparação para o concurso? Você tinha muito tempo livre, tinha pouco tempo livre? Como é que você fazia essa divisão de tempo para estudar para o concurso? Não, na verdade, como eu disse, eu realmente estudava para procuradorias. Então, quando saiu o concurso da defensoria, eu tive que readaptar todo o meu material de estudo, toda a minha organização. E eu já exercia a função de procuradora do IPA-JM, que é o Instituto de Previdência daqui. Né? Então, eu tive que adaptar o meu horário de estudo. Eu geralmente estudava nas madrugadas e nos períodos noturnos, quando eu não estava no trabalho. Então, realmente foi um período assim de grande dedicação, né? E realmente de reorganização dos estudos para que pudesse realmente alcançar a aprovação. Você já tinha feito algum concurso para a Defensoria Pública antes desse, do Espírito Santo? Eu fiz apenas um concurso antes desse da defensoria. Quando eu fiquei sabendo que sairia o concurso daqui, foi mais ou menos a época que saiu o concurso do Mato Grosso. Então, eu tentei o concurso de lá para poder testar como que seria a prova, né, como que eram abordadas as matérias, os conteúdos, enfim. Mas foi o único concurso que eu fiz antes desse. Legal. E com relação a essa data da sua posse aqui na Defensoria, qual foi a sua sensação no dia da posse? E se você pensou que teve alguma semelhança com o que você achava que seria?
Eu acho que foi uma sensação indescritível. Eu lembro, primeiro, da nomeação, né, do dia que saiu realmente no Diário Oficial, de ficar esperando até de madrugada, olhando realmente para ver se meu nome ia estar ali. E aí, no dia da posse, eu tive assim, uma chuva de bênçãos, literalmente, né? Eu tomei posse com outros 4 defensores e choveu, mas choveu torrencialmente, assim. E a gente estava ali, assim, com uma felicidade imensa, que nem uma chuva torrencial daquela que realmente alagou em volta de todo o núcleo de Vila Velha, que foi onde foi feita a posse. Nem isso estragou nossa felicidade. Eu tive o privilégio de fazer o discurso de posse, né, desses 5 defensores, né, no caso eu e mais 4, e foi, assim, um momento mágico para a gente, realmente é uma situação inenarrável, assim, a gente fica muito feliz, muito emocionado, e eu nem sei como que eu consegui falar o discurso como um todo, embora eu tenha ensaiado 50 vezes, eu tinha certeza de que eu ia chorar no momento. Não chorei, mas deu tudo certo. Passada essa emoção da posse, chegando na realidade do dia a dia, do trabalho, no atendimento às pessoas, no trabalho da realidade mesmo. Como foi a sensação e como é que vem sendo desde então? Muito desafiador ser defensor no dia a dia, né? Porque é uma função muito complexa, você ser porta-voz de alguém que muitas vezes foi silenciado, ou mesmo que acabou se emudecendo, né, com as dificuldades do dia a dia, com as desesperanças, e você também não se desanimar, né, no decorrer do tempo, com as situações que a gente acaba se deparando, né. Mas, na verdade, o que eu brinco é que os defensores realmente são pessoas vocacionadas. A gente vê que, em sua grande maioria, assim, sua esmagadora maioria, são pessoas que realmente estão ali para fazer a diferença e que buscam realmente fazer a diferença na vida das pessoas com quem elas lidam, né, dos nossos assistidos. Então, eu acho que estar próximo dessas pessoas, né, de estar próximo de exemplos tão bons, de pessoas que realmente se dedicam, que ultrapassam muito mais do que simplesmente o trabalho diário, né, que fazem muito mais do que o básico, né, realmente buscando fazer a diferença, que traz para a gente a inspiração para os momentos difíceis. Realmente são momentos muito difíceis, porque realmente defender uma posição contra-majoritária numa sociedade atual é muito difícil, né? É uma situação bem complexa. Mas a gente vai se inspirando no dia a dia, com os exemplos dos colegas, a gente vai tomando forças, quando a gente vê que a gente consegue ali realmente garantir um direito, fazer a diferença na vida de uma pessoa que seja, e aí com isso a gente traz um significado muito maior para a nossa vida profissional e também pessoal. E eu acho que isso faz toda a diferença, realmente. Na sua atuação presente no núcleo de moradia, né? Me conta pra gente como é assim uma atuação prática sua no Nudan. O que mais o Nudan é, faz? Quais são as atuações principais do dia a dia? Então, o NUDAM, ele é um núcleo que trata especificamente de questões coletivas referentes ao direito à moradia, à defesa agrária e também ao direito à cidade, né? Então, na maioria das vezes, são situações complexas, coletivas, que são levadas ao núcleo através de uma liderança comunitária ou de algum morador que acaba representando um grupo de moradores de um determinado bairro, de uma determinada localidade. Essas situações são levadas para o núcleo, a gente faz o atendimento da comunidade, né, e verifica de que forma a defensoria pode auxiliar aqueles moradores na solução do problema, né. Na maioria das vezes, as atuações do NUDAM, elas são direcionadas com base na intenção de uma solução extrajudicial de conflitos, então muitas vezes ela é pautada no envio de ofícios, em reuniões, em articulações. Então, a atuação do núcleo especializado em si, ela é muito relevante, porque muitas vezes ela acaba evitando
a judicialização de um problema que seria até muitas vezes mais complexo de ser resolvido de forma judicial, né? E ajuda também a evitar o atolamento do Poder Judiciário. E aí, basicamente, assim, as demandas mais recorrentes que a gente tem são situações de regularização fundiária, né, de reforma agrária, mas também, ultimamente, a gente tem feito atendimento de algumas comunidades quilombolas no estado do Espírito Santo, que têm tido dificuldade na demarcação das suas terras. Então, o NUDAM tem prestado assistência a essas pessoas de forma a garantir, né, que elas não sejam ainda mais prejudicadas. Além disso, assim, outros atendimentos que são feitos, né, diariamente pelo núcleo, com relação à prestação de serviços públicos adequados. Muitas vezes a gente é procurado por uma comunidade que não tem acesso à água, à rede de esgoto ou à iluminação pública, ou muitas vezes demandas da comunidade que acabam sendo represadas, que elas não conseguem se fazer valer perante os órgãos públicos, né? Realmente a gente faz o papel, muitas vezes, de instrumento, de porta-voz dessas comunidades. E, a partir dessa atuação, muitas vezes, ainda na fase extrajudicial, a gente consegue resolver, solucionar a situação posta pela comunidade. Quando não é possível, né, e aí sim é feita a articulação para a propositura de uma demanda judicial. Muito importante a sua fala, porque demonstra, né, concretamente a importância da Defensoria Pública na tutela coletiva e extrajudicial, né, em prol das pessoas vulneráveis e vulnerabilizadas. Marina, agradeço, a Escola Superior da Defensoria Pública do Espírito Santo te agradece muito, tá? Foi muito boa a sua fala, foi muito bom o seu relato, a sua trajetória. Essa série a respeito das trajetórias dos defensores públicos está sendo publicada na Semana dos Defensores Públicos e da Defensoria Pública dos Servidores também. Então, é uma forma de ouvir os colegas e as colegas, conhecê-los e conhecê-las cada vez mais, e, com isso, divulgar a Defensoria Pública e fortalecer ainda mais a nossa instituição. Eu te agradeço muito, tá bom? Eu que agradeço, Vitor. Obrigada a todos. Foi muito bom compartilhar um pouquinho com vocês da nossa história. Até logo. Até mais. Tchau.